Bom dia! Hoje vou falar sobre ansiedade, depressão e bipolaridade. São três causas, assim, três problemas que nós... Bipolaridade, escrevendo a palavra aqui para fixar o título. Enquanto isso, o Instagram vai comunicando as pessoas que querem assistir esse assunto. E você que está chegando, você que vai chegar depois, sempre bem-vindo. Essa hora da manhã, muita gente que já está indo para o trabalho, outros ainda estão curtindo segunda-feira cedo, curtir um pouco mais a cama, e cada um tem suas escolhas de vida, né? E tudo faz parte da nossa caminhada, né? Então, bem-vindos. Obrigada, tá? Falando sobre a ansiedade é porque a gente tem urgência demais. E é uma das doenças que mais é visto como doença realmente, né? É algo como está dominando a nossa vida, né? Lá no passado, antes dos meus 30 anos, eu fui diagnosticada com ansiedade crônica e tentaram fazer eu tomar remédio. Como sempre, não aceitei, mas eu precisava realmente, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? E essa ansiedade, ela tem tudo a ver com a construção de uma diabetes, porque a diabetes também não começa aos 50 anos, não começa aos 60 anos. A diabetes começa desde que a gente nasce, ela está se produzindo pelos nossos comportamentos, pelo nosso jeito de ser, né? Então, se eu tive ansiedade aos 20, aos 30, que eu fui procurar ajuda, porque eu senti que minha vida estava ficando impossível, de tão ansiosa que eu vivia, de tantos problemas que eu estava atraindo, por causa dessa ansiedade crônica, é sinal que eu já estava com diabetes naquela época. Uma coisa que a gente precisa esquecer um pouco, que diabetes não é dizer que está entre 70 e 100 na hora que você faz o exame. O diabetes está no teu comportamento que você já tem antes. Então, se você é uma pessoa bastante ansiosa, ou depressiva, ou bipolar, você já é uma diabética, sim. Não precisa esperar o exame aparecer, esperar tantos anos para você começar a se tratar. Esse que é o diferencial da medicina germânica. A gente já sabe os sintomas antes. A diabetes não é silenciosa, ela fica dando muitos alertas ao longo da vida, né? Então, a ansiedade em excesso, o que faz? A gente produz muito açúcar, a gente precisa de muita energia, porque a pessoa ansiosa, ela está vivendo sempre no futuro e ela não consegue viver no futuro se ela não tiver mais força, porque ela está presa no passado, precisando viver o presente, que ela não consegue aproveitar, e está vivendo, sofrendo pelo futuro, né? Que a pessoa ansiosa, ela sofre pelo futuro, ela não está bem pelo futuro, né? Então, ela precisa produzir muita glicose para conseguir se manter viva, né? Então, a glicose vai se formando, o pâncreas já vai se estragando. E o estômago já vai dando sinais, o fígado vai dando sinais, o intestino fica preso ou dá diarreia, né? Todos esses sintomas de pele seca, pele muita espinha, tudo isso já são sinais de que a pessoa não está vivendo bem dentro da própria pele, né? E a depressão é o outro extremo. A gente acha que, assim, a pessoa ansiosa, ela fica muito tempo ansiosa até que ela fica com depressão. Não. A pessoa ansiosa, ela é depressiva também, porque a coisa que a gente mais vê nas pessoas hoje de manhã ou de tarde, né? Mas elas têm momentos do dia que elas estão eufóricas e, de repente, outros momentos ela não tem mais vontade de fazer nada. Acaba dizendo não para qualquer sonho que ela tem, acaba desistindo de todos os projetos de vida, né? Então, é porque a pessoa está na euforia e na depressão ao mesmo tempo. São os dois lados do cérebro funcionando. Nós temos um lado que é o lado maníaco e o lado depressivo do nosso cérebro, né?
Então, quando está muito ativo um lado, a gente acredita que pode fazer tudo, a gente assume todos os compromissos, a gente assume muita coisa, a gente consegue fazer de tudo, né? E de repente a gente tem alguma situação, algum pensamento, algo que acontece nesse espaço que a gente está fazendo de tudo, e a gente acessa o outro lado do nosso cérebro, a gente entra em depressão. O cérebro que nos protege entra em ação, né? Porque a depressão, ela tem sentido. Para que existe esse lado depressivo do nosso cérebro? Porque para nos proteger das coisas as frias que a gente poderia entrar. Porque a gente, por exemplo, essa pessoa que está sempre na euforia, ela não tem limites, ela não tem medos, né? Então ela vai se meter em frias, ela vai se meter em rascadas, né? Ela entra em relacionamentos abusivos, ela entra em trabalhos que não são bons, né? Ela faz de tudo, porque ela não tem medo de nada, ela não tem o parte consciente funcionando equilibradamente, né? Porque a euforia demais, você assume coisas que você não queria, né? Quando você está nessa empolgação, né? Então a empolgação e a ansiedade estão bastante misturadas, né? E ao mesmo tempo daí entra em ação a depressão para você botar um freio naquilo, né? Então é um mecanismo de sobrevivência. Ansiedade, depressão e bipolaridade são mecanismos de sobrevivência, não são doenças, são necessidades que nosso corpo tem para a gente se manter viva, para a gente se manter nessa pele que a gente tem, né? Então, se você é muito ansiosa, muito depressiva ou também diagnosticada com bipolaridade, porque quem não se sente bipolar de vez em quando, né? Todo mundo tem um pouco dos três. O que é doença, assim, o que é fora do normal, é quando a gente não está conseguindo levar uma vida com projetos, uma vida com uma vida equilibrada. A gente está com desequilíbrio nesses 3 pontos, né? Ansiedade, depressão e bipolaridade não estão bem dentro da gente, né? Porque a gente tem muitas ideias, a gente tem grandes projetos quando a gente está na ansiedade. A gente está assim, acha que a gente vai realizar todos os nossos sonhos, a gente faz empréstimos, a gente faz investimentos, a gente compra coisas que não precisa, né? E quando a gente entra no lado depressivo, a gente cancela tudo isso, a gente nem usa a roupa que a gente comprou, a gente não gosta mais das coisas que a gente assumiu, a gente compra livros, a gente compra cursos, a gente acaba desistindo porque é o lado depressivo que entrou em ação, que começa a ser mais o lado racional, que começa a ver que aquilo não era uma necessidade, que aquilo foi uma empolgação, que aquilo foi uma coisa que não fazia parte da minha necessidade fisiológica humana. Então, por isso que precisa esse lado depressivo entrar em ação de vez em quando, para a gente não fazer tantas besteiras na vida, né? Então, por que nós temos tantos diagnósticos dessa doença, que não é uma doença, da ansiedade, depressão e bipolaridade? Porque isso é uma doença própria do ser humano, do ser que se diz racional, do ser inteligente. A ciência, a medicina germânica, ela estuda tanto o animal como as plantas, todos os seres vivos. E todos os seres vivos funcionam do mesmo jeito, foram criados, nascem para os mesmos estilos de vida, mesmos objetivos. E por que o ser humano é tão doente, enquanto os animais e as plantas só têm doenças quando elas estão fora do habitat? Porque nós também estamos fora do nosso habitat natural. Nós não respeitamos os nossos próprios limites. Os animais e as plantas, por natureza, eles respeitam. Eles têm doenças, têm as pragas, porque o ser humano está interferindo demais também nessa natureza que não tem vida própria, né? Assim, por exemplo, se o ser humano faz toda a transformação na genética das plantas, a planta perde a capacidade de se autoproteger. E nós, seres humanos, estamos adoecendo a nós mesmos. Nós estamos interferindo demais na nossa natureza. Nós estamos querendo fazer que nós somos deuses e nós somos seres humanos. O nosso corpo, ele foi formado há muitas gerações e ele funciona como se ainda nós estivéssemos vivendo no tempo
lá do tempo da caverna, onde só tinha lutar e morrer, né? Não tinha esse estresse contínuo, essa continuação de toda essa situação, né? Então, nós, seres humanos, a gente vive como se esse 5% de consciência que nós temos, né? Porque nós só temos 5% do que nós, de capacidade racional, de controle da nossa vida. Os outros 95% nosso é movido pelo instinto animal que nós adquirimos antes dos 3 anos. Nós adquirimos o nosso comportamento, 95% daquilo que a gente faz, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vive, são comportamentos automáticos que a gente adotou antes dos 3 anos de vida. A maioria estão baseados na nossa vida intrauterina, naquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente sentiu da nossa mãe, né? E isso foi muito bom a gente ter sentido tudo isso, senão a gente não teria sobrevivido. Porque nossa mãe, nosso pai, eles trouxeram toda esses ambientes difíceis, que a gente considera que foram nocivos, que nos deixaram cheios de traumas, porque foi o único jeito da gente sobreviver para a gente chegar naquilo que a gente é hoje. Bom dia, Rita. Então, de onde que vêm as doenças? Por que nós temos tantas doenças? É porque nós vivemos a nossa vida, nós fazemos nossas escolhas baseado nesses 5% que a gente sabe, que a gente muitas vezes nem sabe ainda, né? Então, esses 5% que a gente sabe, a gente toma decisões, a gente compra coisas, bom dia, Ângela, a gente faz as coisas, a gente faz tudo baseado nesses 5%, mas quem está movimentando a nossa vida, bom dia, Terezinha, bom dia, Sueli, quem está movimentando a nossa vida, dominando a nossa vida, são os 95% que a gente adquiriu na nossa vida intrauterina até os 3 anos. E esse comportamento que a gente adotou naquela época, que a gente aprendeu no nosso subconsciente, nosso inconsciente, esse comportamento ele é totalmente igual aos animais. É só o instinto de sobrevivência. Porque dentro do útero, o que a gente sabia fazer? Pensar, refletir, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Não. Dentro do útero, eu só posso sobreviver. Até os 3 anos, nós somos totalmente indefesos. Eu só posso sobreviver. E a gente vive o resto da nossa vida, até os 50, até os 60, até os 80, preso nisso, quando a gente não olha para o nosso inconsciente, não olha para as nossas, aquilo que a gente não entende, né? Então, a pessoa muito ansiosa, ou depressiva, ou bipolar, quanto mais forte esse sintoma é, mais ela está sendo comandada por esses 95%. Agora a ciência, a epigenética já provou que é 7% de consciência, né? Então já estamos melhorando um pouquinho, né? Mas não quer dizer que esses 93% não estão dominando com mais força, né? Só temos 7% de consciência da nossa realidade, dos nossos comportamentos, das nossas escolhas, de tudo aquilo que a gente faz. A gente tendo capacidade de 7%, a gente rege, bom dia, Lucia Helena, a gente rege nossa vida baseada nesses 7% que a gente sabe conscientemente, e a gente vive como se a gente fosse os deuses, né? A gente decide tudo, a gente compra, a gente faz dívidas, a gente prende a nossa vida nesses 7%. E a gente não aprendeu a olhar para os nossos subconscientes, que são 93%, né? Então, e esse 93%, o que ele é? Ele é a energia, ele é a força. Por exemplo, se a gente sabe que existe energia. Se não existisse energia, não existiria telefone, eu não estaria aqui fazendo live, não existiria energia elétrica. Toda essa energia quântica, ela é 93% da nossa vida também, ela nos domina. E se nossa vida é dominada pelos nossos traumas, bom dia, Gláucia, pelos traumas, por aquelas coisas, se nossa vida intrauterina foi pautada nos traumas e nas dificuldades, e ela foi, porque por a criança mais desejada, mais esperada pelos pais, ela entende a vida como um lugar perigoso, porque os pais têm muito mais ansiedade, eles esperam muito mais dessa criança, né? Então, quanto mais uma criança é desejada, mais ela é esperada, mais ela é preparada,
planejada, mais ansiosa ela nasce, né? Mais tendência ela pode ter de ter ansiedade, e por isso que as crianças que têm diabetes tipo 1 são as crianças que são mais bem cuidadas, né? Não são as crianças que são nascidas que nem a gente no tempo que a mãe fazia uma dúzia de filhos e cada um se criava por si. Naquele tempo era muito difícil uma criança ter diabetes tipo 1, porque a gente não tinha cuidados, não tinha essa ansiedade da mãe com tudo aquilo que ia ser o nosso futuro. A mãe simplesmente deixava a gente nascer porque Deus quis assim, né? Então, graças a essa fé que hoje a gente critica, a gente questiona, a gente nasceu, né? Então, a gente deve tanto de gratidão aos nossos pais, deles terem tido essa fé que hoje nós achamos que é ultrapassada, que é com muitos apegos, muitas crenças limitantes, realmente é, mas nós só nascemos por causa disso. E quanto mais a gente acha que a gente tem sabedoria, que a gente pode fazer escolhas, que a gente pode escolher a espiritualidade que a gente quer, mais a gente está sendo prisioneiro das próprias crenças, porque a gente está muito superficial, a gente simplesmente largou todas as crenças limitantes, quer largar tudo aquilo que nos aprisionou, mas a gente não colocou nada de bom no lugar daquilo, né? Então a gente fica pulando de igreja em igreja, fica pulando de trabalho em trabalho, a gente fica muito instável. E isso, a diabetes é um campo fértil para diabetes, porque o que é a diabetes? É produzir mais açúcar para dar conta da vida. Então, se a minha vida está boa, se ela está equilibrada, se ela está em paz, por exemplo, lá no passado, eu até os 10 anos, eu não me preocupava com o que ia ser da minha vida, porque eu confiava totalmente no meu pai e na minha mãe. A criança vivia assim. Hoje em dia, uma criança com 3, 4 anos já vai na natação, já vai na escola, já vai... Então, ela já precisa brigar pelo próprio território. Uma criança que entra na creche, por exemplo, eu fui professora de creche, eu trabalhava com crianças de 1 ano e 6 meses. Como que uma criança dessas vai se sentir segura no próprio território se ela é separada da mãe? E se a criança vive em simbiose com a mãe até os 3 anos. Até os 3 anos a criança não tem capacidade de separar as emoções da mãe, né? Então, uma criança de 1 ano e 6 meses vai para uma creche, para uma escola, ela se sente como se o cordão umbilical estivesse sido cortado de novo, de uma forma muito agressiva, né? Então, porque lá ela precisa brigar por um território que ela não faz ideia, ela não tem capacidade de entender aquele novo território, né? Então, toda essa mudança de comportamento da sociedade faz as crianças ficarem mais ansiosas e mais depressivas e mais bipolaridades. E por isso vem o déficit de atenção, de todas essas doenças, TDAH, todas as doenças mentais, elas são todas agravadas por causa disso. Porque se a criança precisa estar até os 3 anos muito ligada com a mãe, estar no ambiente de ninho, de aconchego, como que ela vai viver isso se ela teve uma ruptura agressiva ali, né? Foi obrigada a ficar tantas horas longe da mãe, né? Então, no nosso tempo, por exemplo, o que teve essas rupturas, por exemplo, a gente quando fazia às vezes 9 meses, 10 meses, 1 ano, já nascia outro irmão. Então, essa ruptura também era dolorosa, porque a gente perdia nosso espaço seguro, né? Então, as famílias diabéticas, porque uma família de bastante irmãos tem bastante tendência a ter diabetes tipo 2, porque a gente perdeu o nosso território lá na nossa época que a gente precisava se sentir seguro, quando a gente precisava estar no aconchego da mãe, porque o nosso corpo ele foi feito até os 3 anos, seria assim a gente ficar só na segurança da mãe, igual dentro do útero. Um corpo se desenvolveria naturalmente se até os 3 anos ele ficaria totalmente sob a proteção da mãe, sob o carinho da mãe, sob a atenção da mãe, né? E depois dos 3 até os 7 em frente, aí seria mais para o mundo do pai, para ter mais força de ver que o mundo não é só essa mãe, né? E nós não tivemos isso e nossos filhos não têm isso, né? Então, isso tudo gera ansiedade, tudo isso gera depressão e tudo isso gera bipolaridade e, certamente, tudo isso gera diabetes. Então, a gente já sabe que no mundo atual tem mais de 50% das pessoas estão desenvolvendo diabetes, fora as que já são diagnosticadas.
Porque quando aumenta uma cintura, por exemplo, durante a vida, é porque a pessoa está precisando mais gordura, mais energia. Então, quando a pessoa que tem uma cintura que aumenta 2, 3 quilos, e eu aprendi que é natural aumentar meio quilo por ano na cintura, né? Isso não é natural. É natural para quem vai ser diabético ou quem vai ter uma doença crônica. Aí sim, o nosso natural é o corpo não juntar gordura em local nenhum. Esse é nosso natural. Isso tem tudo a ver com a alimentação também, sim, né? Mas quando a alimentação, por exemplo, ela faz juntar gordura no corpo inteiro, né? Ela não vai definir que é no fígado, que é no estômago, que é no pâncreas, que é no intestino. O que vai definir isso são as emoções e o nosso comportamento biológico todo, né? Então, essa que vai ser a diferença. A alimentação precisa ser o cuidado do corpo inteiro. Mas quem decide se eu vou ter diabetes é o meu comportamento alimentar errado, né? Desequilibrado, porque a gente aprendeu hoje em dia que a gente vive para comer e a gente não come mais para viver. No passado, as pessoas, por exemplo, as pessoas comiam para se manter vivas, né? Por exemplo, tinha fome, matavam uma caça e comiam. Hoje não, os médicos indicam que o diabético tem que comer a cada 3 horas. Não tem como a gente conceber isso, uma natureza, um corpo humano que se comanda por si mesmo, continuar saudável se você come a cada 3 horas. Porque de onde fica teu metabolismo natural? O teu corpo está acostumado a digerir só quando ele tem fome, a gastar só quando ele tem fome. Se você come por ansiedade ou por compulsão alimentar ou por vício, o corpo não vai digerir, ele vai guardar, porque a tua natureza humana, que você foi gerada, é comer para se alimentar em momentos de necessidade de sobrevivência e não de vícios de alimentação, né? Então, por aí já dá para saber de onde que vem a diabetes e tantas doenças crônicas que a gente vai pegando, né? Então, essa é uma coisa que o Dr. Hammer descobriu claramente, que toda doença, por exemplo, se a gente está se alimentando mal ou bem, né? Mas de onde que vem a doença? Por que um órgão resolve adoecer? Porque tem pessoas que ficam cegas, outra pessoa que fica com problema num cotovelo, outra pessoa num outro. A medicina convencional não consegue explicar. Aconteceu alguma coisa, né, que não entendeu, ou teve um machucado, não. Às vezes tem machucados, sim, que estão por trás disso. Mas o que o Dr. Hammer da medicina germânica descobriu? Quando um órgão responde, quando o meu ouvido responde, se é o ouvido esquerdo, aconteceu alguma coisa com relação a ouvir. Quando acontece alguma coisa com o meu olho, aconteceu alguma relação, um trauma emocional, biológico, que fez o meu olho responder. Quando o meu cabelo cai antes da hora, se eu tenho alopécia, por exemplo, é porque aconteceu algum trauma que eu ainda estou carregando, que não deixa o meu corpo se curar. Porque nas 5 leis biológicas que ele pesquisou, ele descobriu que os traumas nos adoecem, que faz a gente criar uma doença, mas também ele descobriu dentro dessas 5 leis, tem uma das leis que diz que todo trauma o corpo consegue superar sozinho. Por exemplo, o nosso corpo, tipo, se eu vejo alguma coisa que me assustou, alguma coisa que poderia ter me deixado cega, mas eu consegui emocionalmente, biologicamente, conseguir superar isso, a minha visão não vai, ela pode ficar embaçada 1 dia, 2 dias, mas ela não vai parar de ter, eu não vou parar de ter uma visão boa, né? Eu, por exemplo, com 18 anos precisei de óculos porque minha visão embaçou e não parou mais de ficar embaçada, né? Então é porque eu fiquei dentro daquele trauma que eu vivi naquela época, né? Bom dia, colegas que chegaram, Vanessa, Terezinha, Sandra. Obrigada por vocês estarem aqui. Também obrigada a quem for assistir depois, né? Então, o que o Dr. Hammer descobriu? Que quando eu tenho um trauma emocional, biológico, mas ele passa, o meu corpo se recupera sozinho. Por exemplo, um câncer benigno, quando ele é descoberto, é porque ele já passou. Meu corpo já está se recuperando. Agora, quando eu fico dentro do trauma e eu não consigo resolver a situação, aquilo está ainda dentro de mim, o meu corpo fica com a doença. Então, por exemplo, a ansiedade, a bipolaridade, a depressão, é porque eu estou dentro das situações. Eu não superei, bom dia, Alzira, eu não superei aqueles traumas lá que eu vivi antes dos 3 anos. Aqueles traumas que eu assumi como difíceis dentro do útero, né?
E a gente sabe também que isso também a Germânica já está provando, que a gente tem traumas que a gente pega por telepatia. Nossa, tá, a Germânica está avançando na ciência moderna, a epigenética está descobrindo coisas assim, que está ligado a toda a física quântica, coisas assim maravilhosas de a gente entender por que nosso corpo, porque de repente quando eu chego num ambiente, de repente eu sinto uma canseira repentina, a minha energia baixa, ou de repente porque eu chego perto de uma outra pessoa que eu nem falo com ela, eu fico com toda a energia positiva, assim, minha ansiedade, meu lado direito começa a funcionar. E porque de repente meu lado esquerdo, que é o da depressão, começa a funcionar. Isso é a capacidade telepática da gente transmitir. Não é com as pessoas que a gente conversa, é a nossa emoção, a telepatia existe, porque senão não existiria o telefone, né? Então, nosso cérebro não está usando, nós estamos usando, nós não estamos entendendo tudo que a gente tem capacidade de produzir, tudo aquilo que a gente tem capacidade de fazer. Bom dia, Claire. Então, a gente está, quando a gente, por exemplo, todo diabético é vítima, é coitadinha, se faz de coitadinha, né? Eu sei muito bem por mim, eu sempre fui vítima da vida, né? Eu sempre acho tudo muito difícil, eu continuo achando, né? Eu continuo achando difícil as coisas, né? Mas por que o diabético assume essa postura de ser vítima com o longo do tempo e cada vez mais grave? Porque a pessoa vibra uma energia negativa desde antes dela nascer. Então ela foi difícil tudo, ela teve uma infância difícil, ela não saiu dessa vibração. E quem vai se curar de uma diabetes quando toda a família tem diabetes? Porque se eu fico nessa vibração negativa, por exemplo, os grupos de WhatsApp, né? Bom dia, Elizabeth. Nos grupos de WhatsApp, todo mundo manda as tragédias um para o outro. Todo mundo manda as notícias ruins. Tu assiste televisão, por exemplo, ontem de manhã, uma coisa... na minha casa não tem televisão, né? Eu estava fora de casa, a televisão ligada ao Globo Rural, o melhor programa da TV Globo ainda que a gente acha, né? Passaram umas 7 notícias de reportagens que iriam passar. Uma era positiva, as outras eram todas de doenças, de estragos, de 6 notícias negativas, de coisas negativas com a lavoura, com os animais, de roças que se perderam. O que isso faz na cabeça de um diabético? De quem está produzindo diabetes? Uma criança. O que ela entende? O mundo é tragédia, o mundo é difícil. E como é que você vai sair disso se você está escutando isso toda hora? Se você escuta 6 notícias trágicas e uma notícia de descoberta que fizeram, né? Que era daí algo assim, mas aí foi a última reportagem que passou. Porque quando todo mundo já está tão para baixo, com tanta tristeza, com tanta tragédia, de repente passa uma novidade, que, nossa, uma descoberta que a ciência fez, que fazendo tal transformação na planta acontece isso, né, consegue prevenir pragas, né? Então, quem que vai estar atento nessa novidade boa que descobriram lá no final, se você já está na energia assim que tudo é doença, né? Então, essa ansiedade, essa depressão, ela só aumenta quando você fica se alimentando disso, né? Porque a ansiedade não é uma doença. A ansiedade é algo assim que Deus colocou no nosso corpo para a gente ter vontade de viver. Porque se nós não temos ansiedade, nós não levantamos da cama. Por que você levantaria da cama e trabalhar se você não tem ansiedade por uma vida melhor? Se você não quer fazer planos para o futuro? Se você não tem, por exemplo, você tem filhos, mas você não tem ansiedade, você não vai ansiar por uma vida melhor para eles. Você vai simplesmente deixar que eles se virem, né? Que tem pessoas que não têm ansiedade. A pessoa depressiva não tem ansiedade. Ela quer dormir o dia inteiro, ela quer ficar no quarto escuro o dia inteiro, né? Então, para que ela parou de ter ansiedade, né? Então, nós precisamos de ansiedade para acordar cedo. Eu levanto às 5 horas da manhã para estudar, é porque eu tenho ansiedade de aprender mais, porque eu quero algo melhor. Agora, se eu deixo essa ansiedade tomar conta da minha vida, que eu quero aprender tudo e não sei praticar isso, não faço nada de bom com isso, essa ansiedade toma conta da minha vida e eu acabo me perdendo nas relações, né? Então, a ansiedade, ela tem um limite, a gente precisa ter metas, a gente quer prosperar, mas a gente precisa ver resultados. Por exemplo, se eu levanto todos os dias às 5 horas da manhã e daqui a 5 anos eu não vi resultado nenhum nisso, o que vai acontecer comigo? Eu vou entrar em depressão, porque eu não vi resultados, né? E como que eu vou ter resultados? Eu preciso agir, não adianta eu só estudar,
Não adianta eu só comprar cursos e não fazer nada com isso, porque se eu não agir, eu vou ficar deprimida, eu vou ficar cada vez com mais medo do futuro, eu fico com mais sentimento de impotência. Ali que vem a impotência, porque as pessoas estão tão impotentes hoje, porque elas estudam, compram curso, compram livros, trabalham, e quando passou 5 anos, passou 10 anos, elas estão num buraco um pouco mais fundo do que elas planejaram estar. Elas veem que a vida delas está um M bem grande, né? Aí elas entram em depressão, porque elas não fizeram nada de bom com tudo aquilo que elas receberam, né? Por exemplo, a gente recebeu dos nossos pais a vida, a gente recebeu tanta... Eles deram a vida para que a gente crescesse. E a gente cresce lamentando que eles não nos deram uma fortuna, que eles não nos deram o melhor cabelo, que eles não fizeram a pessoa mais bonita, que eles me deixaram tímida, que eles me deixaram com medo, que eles não me deixaram uma pessoa assim, que nasceu lá no Japão com todas as riquezas do mundo. Se eu ficar me lamentando com isso, é certo que eu vou ter depressão, é certo que eu vou ter diabetes, porque pode ser que nunca seja diagnosticado diabetes, mas pode ser que num momento de internamento hospitalar, por exemplo, eu morra de diabetes, porque vai ter um momento que o corpo vai precisar de toda a energia para sobreviver. Aí a diabetes hospitalar é a que mais mata nos hospitais hoje em dia, né? Então, se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem, porque eu me empolgo aqui na minha falação, eu falo daquilo tudo que eu sempre vivi, das minhas dificuldades ainda, né? Tem umas anotações aí. Então, por exemplo, quando a ansiedade tira o nosso sono, quando ela nos impede da gente fazer aquilo que a gente gostaria de fazer hoje, por exemplo, eu tenho que ter planos para hoje. Eu não posso levantar simplesmente, eu vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer... Eu tô sempre no automático. É porque a ansiedade já está em desequilíbrio, eu já estou em depressão. Quando eu acordo sem um motivo novo para acordar, eu já estou em depressão. Não é daqui a 30 anos eu vou estar em depressão. Bom dia, Tatiana. Então eu não vou entrar em depressão só quando eu realmente quiser me trancar num quarto escuro, né? Porque eu já desejei, já fiz isso, é uma época da minha vida, né? Então não é só nesse momento que vem a depressão, mas é quando eu perco o apetite porque tem um problema que está me afligindo, ou porque eu perco o interesse de estar com pessoas alegres, porque eu não tenho mais vontade de sair, ou eu não saio mais porque eu acho que lá fora todo mundo se veste melhor do que eu, ou todo mundo é mais bonito, mais feliz do que eu bloqueio o meu Face, eu não olho mais o Face porque eu tenho inveja das pessoas felizes. Isso já é uma depressão, uma ansiedade em desequilíbrio, já é um sinal. E quem não fez isso? Quem não tem vontade? Tem muitas pessoas que param de olhar o Face porque é um lugar que só mostra muita falsidade. E daí se mostra falsidade. O que importa é o que você sente quando você olha essa falsidade. Não, os outros, vai continuar a vida deles, vai continuar normal. Mas o teu sentimento de impotência, de infeliz, que é o que você tem que cuidar, que você tem que olhar. Porque é isso que está dizendo, você não está feliz, por isso que tem inveja dos felizes, né? Por isso que você não consegue ver as pessoas de sucesso. Por isso que todo mundo gosta de estar numa roda de bebedeira, de tomar cerveja no grupão. Eu sempre fiz isso. Por quê? Porque ali todo mundo é feliz, né? Todo mundo se ilude porque sai do campo racional, né? A Glaucia está colocando, um dos caminhos para agir é ter planos. É ter planos? E como estimular as pessoas a ter planos? Olha, eu estou fazendo isso, fazendo lives, né? Estimulando as pessoas a ter planos. As pessoas que vivem perto da gente, a gente pode... O melhor estímulo, a gente ter planos. Esse é o melhor estímulo, dar o exemplo. Por exemplo, se eu venho aqui fazer lives, uma vez eu faço na segunda, agora eu passei para segunda-feira, porque eu faço os encontros segundas à noite, né? Mas se eu faço uma vez na segunda, outra vez faço na quinta de noite, e eu acordo de madrugada, faço uma live, isso mostra o que para as pessoas? Eu não tenho planos, eu não sei para onde que eu tô indo, né? Eu só faço live quando me dá vontade, quando minha bipolaridade deixa. Isso vai trazer força para o meu trabalho, para as pessoas se inspirarem em mim? Não, nem para minha família, nem para quem assiste minhas lives. Porque a energia que está por trás disso, a pessoa pode ter o melhor conteúdo que for, mas não vai inspirar as outras pessoas, porque o que a pessoa está dizendo? Essa nossa mestra sempre fala, as pessoas não compram o que você fala, as pessoas compram o que você é. Porque se você tem uma energia de
fazer só a coisa quando você está com vontade, isso está dizendo o que para a pessoa? Você pode ser bipolar, você faça quando você tem vontade e tá tudo certo, né? Por isso que já tem tantos ditados, tantas coisas assim que a pessoa fala, é importante ser feliz hoje, amanhã tá por conta de Deus. É importante ser feliz hoje, sim, mas o amanhã está por conta de Deus e por nossa conta. Deus não nos obriga a ser felizes amanhã também. Se eu escolho ser feliz só hoje e ser infeliz amanhã, Deus vai me deixar livre. Nós temos o livre-arbítrio, né? Então nós precisamos ter planos e também estimular aqueles que querem, as pessoas que precisam, né? Essa é uma grande missão que a gente tem, né, Gláucia? A gente precisa, por exemplo, se a gente aprendeu, se a gente entendeu que nossa vida mudou a partir daquilo que a gente sentiu, planos para nossa vida, a gente tem obrigação de contar isso para as outras pessoas. Essa é uma forma de ação, porque a gente tem um compromisso. Isso também está escrito na Bíblia. Por exemplo, se a pessoa que não sabe, ela não faz pecado. Quem faz pecado é aquele que sabe e continua fazendo errado, né? Então, as pessoas que não foram estimuladas, que não tiveram todas as oportunidades que nós temos, ou que nunca escutaram que a pessoa precisa cuidar da saúde, que ela precisa cuidar da mente, que precisa cuidar do espírito, ela não tem compromisso com isso, né? Ela não é não é responsável. Agora, ela não vai adoecer tanto também. A gente viu na pandemia quantas pessoas, quem foram as pessoas que adoeceram primeiro, as pessoas mais conscientes foram as pessoas que foram as mais que mais morreram, né? Porque as pessoas que não tinham noção não entendiam a gravidade de um vírus, elas estavam protegidas pela ignorância. Isso se aplica a tudo. Bom dia, Alina. Isso se aplica a tudo. Bom dia, Solange. Bem-vindas, colegas. Isso se aplica a tudo. Se eu não sei, se eu não tenho consciência, por isso que tá claro de novo, quem nos adoece é a nossa consciência. A nossa inconsciência não nos adoece. A nossa inconsciência quer salvar a nossa vida, né? Então, as doenças vêm da nossa consciência que está estragando o inconsciente. Porque a nossa inconsciência que produz as doenças, mas a partir da interpretação dos nossos pensamentos, né? Por exemplo, uma doença de diabetes tipo 1, que vem de repente. O que essa pessoa interpretou conscientemente? Ela viu ela viu uma situação de perigo ali à frente, algo muito grande, que ela sentiu que ela não ia sobreviver se o pâncreas e o corpo dela continuasse produzindo normalmente. Então, a criança ou a pessoa que tem diabetes tipo 1, ela viveu uma situação que foi um trauma bastante forte, impactante, que fez ela interpretar, ela entendeu que era algo perigoso. Se foi dentro da vida, dentro do útero, ela já tem essa compreensão, que foi algo perigoso. E se ela não sai dessa diabetes tipo 1, é porque ela continua vivendo como o mundo um lugar perigoso. Tem muito perigo à frente. Eu preciso de muito açúcar ou eu preciso de muita insulina para me manter vivo, né? Então, por isso que a pessoa não sai da diabetes tipo 1. Tem milhões e milhões de pessoas que nascem com diabetes tipo 1 e ela some automaticamente. Quando a criança sente que a família dela não é um lugar perigoso, que o mundo não é um lugar perigoso. Porque, pelo que eu sei também, toda criança diabética tipo 1 tem gente na família, algum ancestral, alguém que tem diabetes tipo 2 já, outra diabetes. Não é como a medicina prega, assim, que tem casos de pessoas que não tem ninguém. Porque esse comportamento, ele vem dentro de um gene que é... Porque a epigenética mostrou a diferença. A gente tem todos os genes, né? Mas depende do impacto que eu vivo, depende da situação que eu vivo, do jeito que eu olho para aquela situação, eu vou desenvolver uma doença, eu vou desenvolver outra doença, né? Então, a ansiedade e a depressão que a gente vive desde criança, que nos levam à bipolaridade e nunca olhado para isso, faz a gente chegar numa diabetes na vida adulta, ou numa depressão crônica na vida adulta, ou numa ansiedade na vida adulta, mas geralmente a ansiedade ela cede, porque a pessoa não consegue ficar ansiosa o tempo todo. Se a gente procurar no Google o que é a pessoa ansiosa, o que faz a ansiedade? Ela produz muita adrenalina, que aumenta a frequência cardíaca e coloca o coração
em arritmias perigosas, que o coração, e o coração, os músculos, o tecido adiposo, que é toda essa carne aqui, e as células hepáticas, o fígado. Então, ó, isso tá lá no Google, que é a definição da adrenalina. E o que é adrenalina? É a ansiedade em excesso. Aí, no coração, a adrenalina, ela faz a pessoa ficar num ritmo cardíaco mais rápido. O fígado muda a produção, todos os órgãos mudam se você fica sempre dentro da adrenalina. Agora, não teria como você sobreviver uma vida inteira dentro da ansiedade. Não tem como, né? O corpo para, porque o coração não aguenta, o fígado não aguenta, os músculos, porque com diabético fica com as pernas fininhas, fica com os braços fininhos, porque a parte muscular, o tecido adiposo, também é atingido por essa adrenalina em excesso. Não é por causa da diabetes em excesso, é a adrenalina em excesso que faz isso, né? Então, essa adrenalina, ela faz o coração, o fígado, os músculos todos e o tecido adiposo, né? Todas as nossas carnes, as nossas bochechas, né? Tudo isso faz ficar em decadência, né? Então, não é por causa do diabetes que a pessoa fica com a flacidez no corpo. É por causa da adrenalina em excesso. Então, isso, porque a gente vive nessa adrenalina constante hoje em dia. Bom dia, Edna. Bom dia, Adriana. A gente vive nessa adrenalina muito tempo na adrenalina e pouco tempo na depressão, pouco tempo na calmaria. Na verdade, a gente não deveria ir para a depressão, a gente deveria ir para a calmaria. Mas a gente só sabe viver picos. A gente está em estresse grande, em picos grandes ou picos grandes de calmaria, né? Então, a gente só acalma quando a gente fica deprimido. Quando a gente deita no sofá para assistir um filme, por exemplo. Normalmente, a gente está deprimido. Não é porque a gente está calmo. Porque quando a gente está calmo, a gente quer fazer uma coisa melhor do que assistir um filme, né? Então, quando que é um sintoma de que a gente já está doente? Quando a gente não tem mais sentido na nossa vida, a gente já está com depressão, com diabetes. Quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente gostaria. Quando a gente pega um emprego qualquer só porque a gente precisa aquele pingado no fim do mês, né? Quando a gente não tem mais desejos próprios, que a gente vive só em função da família. Por exemplo, uma mulher. As mulheres que têm mais diabetes são as mulheres que vivem em função do trabalho ou em função só da família. As mulheres que têm diabetes, porque elas não têm sonhos próprios. Elas estão sonhando a vida dos outros. Por exemplo, se eu sou professora, eu estou sonhando a vida dos alunos. Se eu sou somente uma professora. Se eu sou somente uma dona de casa, eu estou sonhando a vida da minha família. Mas e eu, onde é que eu fico, né? Por isso que a constelação familiar também fala, todas as terapias falam que a primeira pessoa que tem que estar bem é você. Você tem que ser mais egoísta, olhar mais para si. E muitas pessoas interpretam isso mal, acham que a gente está fazendo as pessoas ficarem egoístas. Não. É porque uma mãe de família que ela não tem sonhos próprios, que ela vive só em função da família ou só em função do trabalho, ela está no modo sobrevivência o tempo todo, né? E nosso corpo não aguenta ficar no modo sobrevivência. O que é o modo sobrevivência? Eu estou vivendo para me manter viva só, mas não porque eu tenho algo mais, eu não tenho o estresse e a calmaria na minha vida, eu estou sempre do mesmo jeito, né? Então eu não tenho os picos mais de adrenalina, nem os picos de calmaria. O cérebro, lado direito e lado esquerdo, acabam virando uma coisa só e acaba apagando tudo. Aí vem a demência, vem todas as doenças de falta de memória. Tudo isso está por trás, vem junto com isso, por falta de estímulos, né? Então não tem certo, não tem errado. Se você é ansiosa demais, ou se você é depressiva demais, ou se você tem bipolaridade, isso tudo não tá errado, não tá certo. Ninguém fala isso, né? Mas são sintomas de que você tem algo que você precisa olhar. Porque se você tem ansiedade, se você tem depressão, você está vivendo preso nos mecanismos de sobrevivência. Você está vivendo igual um cachorro de rua que corre quando ele leva um chute, né? Quando ele sente uma ameaça. Mas ele só corre nesse momento, porque ele não precisa ficar correndo o tempo todo, né? Então você está vivendo mais do que isso, porque a gente fica correndo o tempo todo sem necessidade, né? O animal só corre quando tem perigo, né? Eu falei errado ali, né? O animal sabe o momento que ele precisa correr e o momento que ele pode deitar. Ele sabe fazer esse equilíbrio, né? Agora, se um animal fica o tempo todo preso dentro de uma jaula, por exemplo,
ele fica o dia inteiro latindo ou dormindo, é porque ele já desistiu de ser a natureza dele, né? Ele está, por exemplo, quem está ansioso e quem está latindo, ele ainda está com a esperança de sair dali, ele está ainda procurando algo melhor. Agora, quando ele fica muito tempo deitado, muito quietinho, é porque ele já desistiu da própria natureza. E nós, seres humanos, se nós fazemos isso, é porque nós também desistimos de nós, né? Então, a gente precisa ter planos, a gente precisa ter metas, a gente precisa encontrar o nosso ponto de equilíbrio, né? E por isso que eu também, dentro dos meus planos, eu estou fazendo toda segunda-feira à noite encontros online pelo Zoom. Vou também fazer um encontro presencial aqui na minha cidade. Vocês meninas que são daqui de Santa Terezinha, dia 18 de março, eu vou fazer um encontro presencial sobre mulheres, como prevenir as próprias doenças, né? Como se conhecer. Mas nos encontros online estou fazendo todas as segundas-feiras, né? Aí quem quiser participar precisa entrar no grupo ou falar comigo, que pode entrar direto no outro grupo dos encontros, né? E também quem quer conhecer mais pode entrar no grupo do Novo Olhar para Diabetes, que tem o link na bio, que ali consegue também acompanhar mais de perto para não perder as informações que eu trago. E também agora estou fazendo coloquei um desafio para mim mesma, todos os dias de manhã eu gravo um story para me auto-lembrar que eu tenho meus próprios desafios, para não desistir dos meus sonhos, né? Bom dia, Adriane. Então, era isso que eu tinha para hoje. Agradeço vocês. E vou deixar salvo também no YouTube, se vocês quiserem encaminhar para alguém. Obrigada pela companhia. Foi muito bom estar com vocês. Eu também tenho muita ansiedade, muita depressão ainda. Eu ainda me considero uma pessoa com bastante momentos de bipolaridade. Não mais como no ano passado, porque se fosse igual no passado eu não teria levantado hoje fazer live, eu teria simplesmente desistido, porque eu tenho muitos momentos ainda assim, dias assim, momentos, não tenho mais dias, antes eu tinha semanas, agora já passaram para momentos de querer desistir, né? E é assim que a gente vai se curando, a gente tem, às vezes passa um ano depressivo, a pessoa precisa muito de tratamento, mas a gente pode ir diminuindo esses tempos, né? E quando a gente está crescendo, quando a gente percebe que a gente está se curando, quando a gente não está mais à mercê dos próprios desejos da nossa criança, quando a gente consegue fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando a gente não tem vontade, é nesse momento que a gente percebe que a gente está saindo do piloto automático da nossa criança ferida, da nossa criança que ainda está esperando para a mãe dar a mão para a gente levantar da cama, né? Então, a pessoa que não tem vontade de fazer as coisas é porque ela está lá dentro do berço esperando o colo da mãe. Ela ainda está bastante esperando que a mãe ou o pai venham dar um colo para conseguir fazer, né? Então, a pessoa que não consegue empreender, não consegue se manter dentro dos compromissos que ela assume, ela precisa da mãe e do pai. Ela ainda está querendo isso, né? Então, ela tem que olhar para essas próprias dores. Obrigadão.